Olá pessoal, estou aqui para falar um pouco sobre o Yoga Sutra de Patanjali, o livro aí precursor dessa corrente de pensamento que define o yoga como uma escola tradicional na Índia. Então, o Yoga Sutra de Patanjali é um livro que tem a idade aí mais ou menos de 2000 anos. Varia, não se sabe até onde Patanjali viveu, em torno de 50 anos antes de Cristo, 300 anos antes de Cristo, enfim. Então, o livro se constitui de 4 capítulos, num total de 396 versos. O Yoga Sutra de Patanjali propõe basicamente duas frentes de concepção. A primeira é alcançar o transe, que seria essa meta última do yoga, que seria o tão famoso samadhi, e o alívio de sofrimentos. O livro se constitui de 4 capítulos. O primeiro capítulo se chama Samadhipada. Samadhi significa o transe. Então, Patanjali vai colocar no desenvolvimento do primeiro capítulo sobre o que vem a ser esse transe e qual é o caminho para se alcançar o transe. O segundo capítulo se chama Sadhanapada. Sadhana significa as atividades cotidianas que fazemos para manutenção do alcance desse processo de autoconhecimento, para alcançar o transe. Então, o que se faz na prática para que se alcance o transe? E nesse segundo capítulo, ele é bem emblemático no sentido que Patanjali propõe o conceito de Ashtanga Yoga. Ashta, 8, Anga, membros, ou seja, o yoga organizado de 8 membros para que nós possamos galgar desde o início, que seria Yama e Niyama, que vem a ser os valores éticos, morais, depois passando por Asana, que vem a ser as práticas físicas, Pranayama, o controle da energia vital através da respiração, Pratyahara, vem a ser a retenção dos sentidos, ou seja, conduzir a atenção do ambiente externo para o nosso interior. Depois dharana, que vem a ser a concentração no nosso foco, digamos assim, do autoconhecimento, nosso foco espiritual. O fruto de dharana, dessa concentração, se aflora como uma meditação, que vem a ser dhyana, o sétimo membro, e por último, o oitavo membro, que vem a ser samadhi, transe. Então, no segundo capítulo, titulado como Sadhanapada, Patanjali vai organizar de maneira com que entendamos como alcançar esse samadhi, tão famoso conceito de iluminação. No terceiro capítulo, titulado como Vibhuti-pada, Vibhuti significa os poderes. Então, Patanjali vai falar sobre os diferentes resultados dessa prática a nível físico, energético e sutil, digamos assim. E é interessante que Patanjali vai colocar no final do capítulo que esses poderes eles são consequência da prática, uma vez que você conduz essa prática de maneira correta, mas ao mesmo tempo é perigoso nos confundirmos com os poderes, porque os poderes não são a meta última. Os poderes vêm como resultado da prática, mas a meta última vem a ser o conceito de yoga, que vem a ser essa conexão com esse todo, no qual Patanjali chama de Purusha, que vem a ser essa energia maior. Patanjali se fundamenta muito em cima da filosofia Vedanta e principalmente da filosofia Sankhya, no qual uma informação básica é o entendimento de que há uma distinção entre duas energias. Purusha, que vem a ser energia espiritual, e Prakriti, que vem a ser energia material. E nós somos seres constituídos dessas duas energias. Essencialmente somos Purusha, porém estamos situados nesse mundo material e possuímos esse corpo material. O ponto é a proposta do Yoga Sutra, ou até mesmo do Yoga, é como utilizar essa Prakriti, que vem a ser esse corpo, essa energia material, para que possa haver uma realização de Purusha, que vem a ser energia espiritual. Porém, quando Patanjali propõe Purusha no livro, Patanjali também descreve que esse Purusha, ele é Ishvara, ou seja, ele é um controlador supremo. Então, uma das formas
de se alcançar o transe é através da entrega, que ele chama de Ishvara Pranidhana, a entrega a esse controlador supremo, ou seja, a consciência de que existe alguém que está controlando tudo isso e não necessariamente apenas nós. Bom, continuando, nós vamos para o quarto e último capítulo chamado Kaivalyapada. Kaivalya significa a perfeita liberdade, ou seja, o que esse transe, quando você alcança o transe, o que esse transe traz para você. Então, basicamente seria uma síntese de toda a proposta do Yoga Sutra no quarto capítulo, que ele vai colocar sobre da onde vem essa ânsia pelo desenvolvimento de autoconhecimento e o que acontece após o transe espiritual. Né? Então, o Yoga Sutra é um texto, apesar de pouco volume, mas muito importante na história do yoga, porque Patanjali foi um codificador, ele não trouxe nada de novo, ele não criou o yoga, ele pegou conceitos antigos e ele organizou de tal maneira no qual propôs para nós uma abordagem específica na qual nós chamamos Ashtanga Yoga. Então, Ashtanga Yoga é o yoga de 8 membros, na qual, dentro desses 8 membros, existe o asana, que vem a ser uma prática muito conhecida hoje no Ocidente. Basicamente, o yoga sai da Índia antiga, digamos assim, e chega aqui para nós no Ocidente como uma prática física de asanas. Mas os asanas, eles são apenas um membro dentro desse contexto de 8 membros que Patanjali organizou no Yoga Sutra. Um ponto importante a se colocar, que Patanjali já coloca, já expõe logo no início do livro, é que ele coloca Atha Yoga Anushasanan, agora vamos ao Yoga, Yogasthita Vritti Nirodha, ou seja, o Yoga ele acontece quando nós conseguimos controlar as diferentes flutuações da mente. E a partir do momento que nós controlamos essas funções da mente, e aí Patanjali fala, Tadadrashtu Swarupe Vastanan. Então, nesse momento, nós possuímos a capacidade de ver a nossa natureza real. Porque o grande cerne da questão, não só limitado ao Yoga Sutra, mas no yoga como um todo, é fazer com que nós possamos acessar a nossa real essência através de diferentes práticas. Essa é a proposta do yoga. Quando se fala yoga como conexão, não é uma conexão apenas nossa com algo que está longe de nós, mas é muito mais nossa com algo que já existe em nós. Porém, de alguma maneira, nós não conseguimos nos conectar com essa essência devido às diferentes flutuações, modificações e funções da nossa plataforma emocional, mental, psíquica. Então, o processo de yoga, sendo mecânico, ou seja, asanas, ou mais sutil, que seria respirações ou algo assim, mas tudo vai girar em torno do quanto nós conseguimos eliminar a frequência de fluxos de pensamentos, digamos assim, para que de alguma maneira nós possamos cada vez mais acessar o que é uma natureza que ela é inerente, que é o que realmente somos, tá bom? Então espero que vocês façam um bom proveito, foi apenas uma introdução, um beijo no coração de vocês, namastê.